Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai mostrar a criação dos scripts que criam essa topologia via Terraform, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho alguns scripts aqui nessa pasta, né? A gente configurou a AWS CLI para ele conseguir conectar na AWS. Aí eu tenho, primeiramente, esse VPC. Aqui no VPC ele consulta o variables para saber qual que é a classe de rede que ele vai criar. Aqui dentro do variables a gente tem aqui a classe 10200/16, que está representada aqui na topologia. Aí ele cria o Internet Gateway e associa ao VPC. Ele cria essa route table public, cria duas subnets publics e duas subnets privadas. A gente associa as duas subnets às suas respectivas route tables. Uma route table public e uma privada. Eu crio aqui um Elastic IP que eu vou associar ao NAT Gateway, que na topologia é esse cara aqui. Crio o NAT Gateway, crio a route table, crio uma rota dentro da route table privada, apontando a rota default para o NAT Gateway. Aí eu tenho duas regras de IAM, uma que vai ser associada ao EKS Master, para ele poder criar o cluster, e outra que vai ser associada ao Node Group, com permissão de criar os EC2. Eu estou atachando essas policies aqui. Crio o cluster aqui nas subnets privadas. E eu coloco o cluster. Dentro do cluster eu seleciono as instâncias do tipo T3 micro, do tipo spot, para ficar mais barato. E eu coloco dois hosts no cluster, né, dois workers. Dentro dessa diretiva, desse script, eu falo que ele depende da criação das IAM roles e do cluster de EKS. Agora a gente fez o upload dos códigos para o GitHub, eles estão todos aqui. A gente cria uma pasta .github workflows. Lá dentro a gente cria um arquivo main.yaml. Dentro desse arquivo ele vai baixar uma imagem de Ubuntu e executar Ubuntu Latest e executar os passos do Terraform, né? Terraform init, validate, plain, né? E apply. Mas para isso ele precisa definir algumas coisas, né? Por exemplo, essas variáveis aqui do back-end do Terraform
do bucket, né? E do AWS Credentials, né? E a região. Eu defino isso aqui em Settings, Secrets and Variables, Action. Defino essas variáveis aqui, né? Então elas estão todas definidas aqui. Aí, depois que eu faço isso, eu venho aqui em Pull Request. Agora não tem nenhum Pull Request para executar. Eu faço a validação do código com uma outra branch. Depois que eu executei na branch stage, eu faço um pull request para trazer tudo para main. Aí eu venho aqui em Actions e rodo novamente o deploy. Aqui a gente consegue acompanhar ele fazendo o deploy dos passos aí do GitHub, do Terraform. Aí após o GitHub rodar, ele mostra aqui os outputs do que ele criou, mostra aqui o status de completo. E se a gente olhar aqui na AWS, vem aqui em Cluster, consegue ver o cluster criado, os dois nós aqui, né? Tipo T3 micro. Aí se eu venho aqui e especifico via comando de AWS qual cluster eu quero usar para ele editar o kubectl, eu consigo dar comandos no cluster e ver ele funcionando.